De 2023 para 2024, o crescimento de afastamentos pelo INSS relacionados à saúde mental foi de 60%. Você teve 60% mais afastamentos em 2024 do que comparado com 2023. Ou seja, isso significa que o problema está aumentando. E o fato do problema estar aumentando significa que a gente ainda tem muito espaço para conseguir diminuir o problema, para conseguir começar a minimizar esses efeitos. De novo, não existe caminho fácil, mas existe uma necessidade gigantesca de se parar o negacionismo, de você parar de entender a questão de saúde mental como uma questão de segunda categoria, de segundo plano, dar para essa questão a prioridade. Isso vai afetar a forma como as pessoas se conversam dentro do ambiente de trabalho. Isso vai afetar a forma como as pessoas se cobram dentro do ambiente de trabalho. Isso vai afetar a forma como as pessoas entendem a sociabilidade dentro do ambiente de trabalho, porque é preciso que você cuide do outro. Nós não podemos abrir mão dessa discussão. Às vezes a gente está tão isolado, a gente está tão dentro da nossa cabeça, dentro dos nossos problemas, dentro dos nossos desafios, que a gente se esquece do outro. E a gente se esquece de um outro que muitas vezes está em sofrimento. Nós estamos lidando com uma realidade em que as pessoas ao nosso redor estão doentes e nós não estamos nos importando com isso. E aí como é que faz para começar a se importar? A gente precisa ser solidário. A gente precisa pensar antes de falar alguma coisa para não diminuir o outro, para não ofender o outro, para não colocar o outro numa condição em que a pessoa passa a duvidar de você. E muitas vezes o que se estabelece como valor é a máxima capacidade de venda. E aí todas as empresas ficam muito vinculadas ao resultado, a uma margem de lucro significativa para remunerar o acionista, para remunerar o dono, e que este é o valor que se conquista dentro de uma empresa, é o dinheiro. Só que esta mentalidade está criando, sob o ponto de vista prático, e a realidade nos diz isso, não é uma opinião minha, a realidade nos diz que isso está criando uma verdadeira epidemia. Então nós precisamos começar a olhar para isso de um outro jeito. E isso é um desafio gigantesco, que eu acho que esse ano as empresas, veja que loucura, as empresas passaram a serem obrigadas a colocar isso nos seus planos de proteção ao trabalhador dentro do ambiente de trabalho. Elas nem eram obrigadas a fazer isso. Pela primeira vez, as empresas passam a ser obrigadas a se preocupar com isso. E nesse contexto, eu acho que mais importante do que uma inovação formal, que é essa inovação da norma regulamentadora número 1, a gente precisa de uma inovação na prática. E inovar na prática significa você entender que as pessoas têm propósito, que as pessoas têm objetivos, que as pessoas têm subjetividades e que tudo isso precisa estar dinamizado para que o sucesso da empresa seja de fato real.